Saúde. Olá, bem-vindos ao Jovem Pan Saúde. Eu sou o Carlos Aros e no programa de hoje nós vamos falar sobre a saúde dos pets. Pois é, a pandemia não afetou apenas a rotina dos seres humanos. Os animais de estimação também tiveram atividades suspensas. Segundo o IBGE, cerca de 47, quase 48 milhões de cães e gatos tinham o hábito de caminhar com os tutores. Com as restrições de circulação, um estudo do Reino Unido mostrou que 51% dos pets estão acima do peso ideal. Isso representa a média de 1,2 quilos a mais nos animais. A gente vai mergulhar nesse assunto e, para isso, a gente tem dois convidados aqui. O Edgar Salomão, médico veterinário no Hospital Popular de Medicina Veterinária, e o Bruno Galvão, que é CEO do Hospital Popular de Medicina Veterinária. Bruno, obrigado por estar aqui com a gente para esse bate-papo. Edgar, obrigado também pelo teu tempo. Prazer. Agradeço aí pelo convite. Estamos sempre à disposição, só convidar. Bom, vamos estabelecer um paralelo aqui e dizer que esses números que a gente trouxe, não é, de aumento no peso dos animais, não é uma exclusividade. Afinal de contas, eles são o dano colateral, porque se os seres humanos estão engordando dentro de casa, na impossibilidade de fazer exercícios, têm se alimentado mais, por uma série de razões. Aliás, na última semana nós falamos aqui no Jovem Pan Saúde sobre os efeitos da pandemia sobre a saúde mental. Entre eles, a ansiedade muitas vezes leva a um consumo desenfreado de alimentos. O fato de ficar preso em casa com os animais, impedindo, não é, a prática habitual aí de exercício, tem um efeito sobre a saúde deles. Mas eu imagino, Edgar, que o aumento do peso não seja o único problema para os animais nesse caso. Ou seja, ele talvez seja o problema visível, estão mais cheinhos. Mas há outros problemas em função desse confinamento, né? Exatamente, Carlos. A gente tem verificado e se preocupado muito em orientar os tutores de que a gente tem uma dobradinha de problemas, né? A gente pode dividir esse mundo em basicamente dois terrenos. Da mesma linha da preocupação da saúde emocional do ser humano, porque o animal de estimação é extremamente empático e porque ele não só presta muita atenção, mas acaba vivenciando a experiência emocional do seu tutor, em função da própria proximidade e relação sentimental afetuosa que desenvolve, eles estão naturalmente mais estressados, ansiosos, assim como nós, no meio de uma pandemia, no meio de um confinamento, né? E a gente precisa lembrar que nesse cenário a gente tem toda uma resposta do organismo que cursa com a liberação de uma série de hormônios que simplesmente, conhecidos como hormônios do estresse, nos levam realmente a comer mais e a facilitar o depósito de gordura no organismo. Agora, então esse é um aspecto fundamental, né? E eu queria complementar a pergunta dizendo o seguinte: a gente tem essas alterações, e aí muitas vezes a gente acaba negligenciando isso no caso dos animais, porque eles não conseguem manifestar claramente, né, os sintomas que acabam surgindo. Os animais não falam, evidentemente. O que o tutor tem que ficar atento como pequenos sinais, pequenas pistas de que tem alguma coisa errada ali? Perfeito. Alteração de comportamento, né, Carlos? Tanto aquilo que caminha para o exagero, exemplo, é aquele animal muito ativo que fica prostrado, como o inverso, né? Aquele animal mais calmo que você começa a verificar que ansioso, sem exercício, desprovido do hábito daquilo que era a sua válvula de escape de atividade, passa a se tornar mais irritadiço dentro do ambiente de casa. E essa preocupação ela é importante exatamente pelo fato de que isso acaba levando o ser humano, quer dizer, o tutor desse pet, a uma outra armadilha muito importante, né?
que é a armadilha da compensação e do excesso do prêmio e daqueles petiscos, né, que equilibrando a quantidade de ingestão de caloria que ele poderia fazer uso dentro de casa. Então a gente acaba tendo uma combinação de fatores, né? Quer dizer, se por um lado a gente tem todo um fator emocional, comportamental colaborando para o animal engordar, do ponto de vista fisiológico, a gente acaba tendo a contribuição do tutor também, no sentido da pena, no sentido de ceder ali ao comportamento e acabar enriquecendo demais essa premiação com o petisco, que é um grande fator de desequilíbrio da quantidade de carboidrato, de caloria, de energia que esse animal poderia ingerir ao longo do dia. Isso é um fator muito importante a ser considerado. E aí eu vou virar a página, que a gente vai voltar a falar sobre isso, mas do ponto de vista de atendimento e a presença do Hospital Popular de Medicina Veterinária em diferentes pontos, eu imagino, Bruno, que ao longo desse último ano, e aí vamos usar o último ano como referência, afinal de contas estamos falando sobre os efeitos da pandemia, tem havido uma mudança no padrão de procura pelos atendimentos de vocês. Houve essa mudança de fato, ou seja, aquilo que seria um acompanhamento mais intensivo se transformou em a procura por ocasião de uma emergência, de uma urgência. O que mudou na maneira como os pais de pets estão observando e procurando atendimento para os seus filhotes? Carlos, só no ano passado a gente atendeu cerca de 72 mil animais, totalizando aí ao longo da nossa história mais de 150 mil animais atendidos. Ano passado foi bem curioso, porque a gente percebeu no início da pandemia uma retenção dos tutores, dos papais e mamães pets, né? Eles preservaram seus pets, preservaram suas famílias dentro de casa. Então, nas semanas seguintes, a gente começou a perceber um crescimento relevante de casos de intoxicação alimentar, muito promovidos por essa questão da compensação que o Dr. Edgar vinha falando. A gente percebeu tanto intoxicação por alimentos que ele não poderia consumir, quanto por excesso de comida também. Depois de passar esse período, a gente percebeu um junho e julho em que a gente teve um aumento de cerca de 27% na quantidade de filhotes atendidos. Então, comparados aos anos anteriores, a gente cresceu significativamente. Esse movimento foi global. Os meses de maio, junho, julho e agosto, eles foram meses em que todos os estabelecimentos pets, aí, Brasil e fora do Brasil, tiveram uma chegada de filhotes, né, bem expressiva. Nos meses seguintes, aí a demanda voltou ao normal, tá? A demanda voltou ao normal, a rotina, a gente primeiro atendimento, né? A gente é hospital, então a nossa demanda, ela, de um lado, pode ser uma vacinação, de uma consulta pediátrica, também como pode ser uma emergência, infelizmente um atropelamento, uma cirurgia emergencial abdominal, enfim, aí a demanda voltou a funcionar como normal. Vocês estão dentro do ecossistema da Endeavor, né? E isso é interessante, eu suponho, e quero ouvir de você, Bruno, porque as premissas que sustentam aí o modelo de negócio de vocês estão muito alinhadas com uma lógica mais próxima desta nova economia do que de um modelo tradicional do que seria de gestão, né, e de operação e etc., eu suponho. Isso de fato acontece? E se acontece, como é que vocês encontraram esse modelo na hora de criar uma empresa com foco no universo pet? Então, a gente é o único estabelecimento veterinário na Endeavor no mundo, exatamente por pensar fora da caixa, né? Eu acredito fortemente que a iniciativa privada, em função da sua própria eficiência, ela é capaz de resolver os problemas das necessidades da população, né? E a gente, quando fala do mercado pet, a gente está falando de mais de 74 milhões de cães e gatos. Só cães e gatos. Se a gente considera todos os animais domésticos, são mais de 132 milhões de animais. O Brasil é o segundo maior mercado pet do mundo. E quando a gente analisa o que
é oferecido de saúde, a gente vê que medicina veterinária ainda não é um serviço acessível para a maior parte da população que precisa desse serviço. Mais de 70% dos pets vivem em lares de classe C, D e E. E essas são as classes que foram mais prejudicadas ao longo das crises que a gente vem vivendo, já tem um tempo, né? O corona só agravou ainda mais. Então é muito comum, e eu pude ver, quando a gente começou a conceituar o projeto, a pilotar esse projeto, famílias que não tinham condição de arcar com os custos de saúde dos seus pets. Quando a gente pensou como promover isso, porque também não é fácil, os equipamentos que a gente usa são os mesmos equipamentos que a área humana usa, são equipamentos caros. O médico é um profissional valorizado no mercado, obviamente. A gente tinha um desafio de fazer essa conta caber. E a gente fez isso com tecnologia. Inclusive, a gente vem, bem recente, a gente já está em fase de testes com uma ferramenta nossa, nova, desenvolvida inclusive com o Dr. Edgar, que é um sistema que capta os sinais do PET, então os sinais apresentados, a temperatura, frequência cardíaca, e entre outros, universo de sinais, e correlaciona esses sinais com as possíveis patologias que aquele PET pode estar afetando. É um sistema operado por médicos veterinários, mas que ele vem dar suporte e aumentar a assertividade no atendimento, né? Então, essa e outras tecnologias que a gente vem desenvolvendo dentro de casa, além de um modelo forte de gestão, com foco em atualização constante, ele permitiu a gente desromper com o serviço tradicional de saúde veterinária. E doutor Edgar, é interessante, quando a gente traça aí uma linha do tempo não muito longa, perceber como o status do pet, né, o status do animal de estimação mudou com o passar dos anos. E hoje há, seja por uma série de mudanças no comportamento da população, pela uma reconfiguração, não é, da organização aí das famílias e tudo mais, a opção por talvez ter filhos mais tarde, enfim, há uma série de mudanças do ponto de vista sociológico que colocam os animais com uma preponderância maior, talvez, dentro de casa. Veja só, temos um participante aqui no colo do Bruno. Quem que é esse? Essa aqui é ela. É ela? É ela. Holic, eu sou o Orc e ela é a Holic. Muito bom. E aí eu dizia, doutor Edgar, que essa mudança de patamar, trazendo, por exemplo, o pet para a entrevista, ela também fez com que se mudasse a consciência do tutor sobre a importância de um acompanhamento, a gente fala muito sobre a medicina preventiva, quando a gente olha para os seres humanos. Esse papel, o olhar da medicina preventiva, o acompanhamento para que você evite problemas posteriores, ele também existe, ele começa a mudar também na visão de quem tem um animal de estimação, ou não? Só vai procurar o veterinário na hora em que o botão do pânico precisa ser pressionado? Perfeito. Felizmente, a qualificação da profissão, o desenvolvimento da medicina veterinária vem sendo acompanhado dessa humanização do pet, né? É fundamental que essas coisas venham caminhando juntas, porque toda a dedicação que nós imprimimos à formação no melhor nível possível do jovem médico veterinário objetiva que ele possa aplicar esses recursos, obviamente, nos melhores cuidados à saúde desse pet. Isso, inegavelmente, pressupõe que esse pet hoje seja um membro da família, né? Lembrando que há muito pouco tempo atrás, do ponto de vista científico, a gente poderia imaginar esse animal de estimação como uma figura distante do lar, né? Como uma figura do quintal, e mais do que distante do convívio e do lar propriamente dito, um ser ali que literalmente era mais um. Ele fazia parte de um ambiente físico,
né? No momento em que a gente observa que esse pet passa a ocupar um papel social, afetivo, emocional importantíssimo como membro da família, fica muito natural que exista o desejo por parte desse familiar, e assim a gente os enxerga, né, para proporcionar a ele, a esse membro da família, esse pediátrico, digamos assim, os melhores serviços de assistência à saúde. E aí tem uma coisa muito interessante que a gente tem que pontuar dentro da nossa proposta no HPMV, que é o que nós somos, né? Quer dizer, a nossa fortaleza, ela não só é a acessibilidade de uma medicina veterinária de alto nível àqueles que não teriam acesso e não tinham acesso até a nossa existência, como é ter na nossa fortaleza nesta medicina preventiva, né? Nessa medicina que previne e que persegue diagnóstico, né? Exatamente para que a gente possa se antever, para que a gente possa ter assertividade e esse pet, então, membro da família, ele possa passar a sua vida com a gente, mas que essa vida e esse convívio no meio hospitalar seja no sentido de manter a sua saúde, né? E não uma visita ou uma ida ao serviço médico veterinário para que a gente possa remediar o problema que não só é mais caro, né, do ponto de vista de previsões e provisões financeiras, como também é mais desafiador no sentido de resultados. E o Bruno dizia sobre esses investimentos em tecnologias e etc. O que hoje se trabalha e se apresenta aí como recurso para o atendimento aos pets? A gente falou sobre sensores, imagino que a gente tem aí a aplicação de um modelo de inteligência artificial, a gente está falando sobre uma série de recursos que estão à disposição no mais alto nível da medicina, com a incorporação aí que a gente pode chamar um 4.0, também está à disposição da medicina veterinária. Isso aqui no Brasil ainda é um recurso para poucos? Como é que está a disponibilização disso de maneira mais ampla por aqui? Então, deixa eu... Exato. Tá, doutor Edgar, responde. Pode responder, à vontade, Bruno. Eu vou deixar a bola para você, mas eu vou deixar a provocação, né, de que, sem dúvida nenhuma, quando a gente fala de tecnologia na área médica, a gente ainda tem a visualização de que isso é um recurso elitizado, né, e o que nós temos procurado desenvolver dentro de casa é desenvolver a nossa fortaleza, que são as competências e as habilidades do médico, e certamente, não sem isso, mas sobretudo com isso, que a tecnologia, com ferramentas próprias também, que a gente possa chegar em tempo muito breve a um algoritmo de diagnóstico que facilite, que unifique, que nivele essa obstinação por essa medicina que não aceita que um paciente, seja um gato, seja um cão, seja a espécie que for, chegue até nós e saia da nossa presença sem uma solução em saúde. E como a gente tem ensinado e trabalhado muito aqui, solução em saúde passa por entregar diagnóstico, né? A gente precisa entregar diagnóstico. O que um papai e uma mamãe querem quando levam seu filho ao hospital é saber por que aquele familiar, por que aquele filho, por que aquela filha, por que o seu pet está apresentando aqueles sintomas, porque a expectativa que nós temos é que a causa seja resolvida, né? E identificar a causa é fazer diagnóstico, né? Quer complementar, Bruno?
um ponto interessante aí, Carlos. Historicamente, a gente vê que antes das startups surgirem, tecnologia ela sempre foi utilizada para favorecer as camadas mais abonadas da população, né? Desde a chegada das startups, ela veio para permitir a democratização do acesso, e a gente vê exatamente dessa forma. Dentro da rede hospitalar hoje, a gente tem tudo que você pode encontrar em um hospital elitizado, como raio-x digitalizado, raio-x de alta frequência, alta potência, aparelhos de ultrassonografia. A gente está fazendo um investimento grande agora numa tomografia também, que em alguns lugares é um exame que chega a custar R$1.800, R$2.000, e que a gente quer democratizar e permitir que as camadas da população que mais precisam daquele serviço terão acesso a ele. E, obviamente, quando a gente fala dos investimentos que a gente faz em tecnologia para melhorar esse diagnóstico, é exatamente para que isso seja mais acessível para a população que precisa disso também. É muito comum na rotina de um tutor PET ter que ir em alguns estabelecimentos veterinários em busca do diagnóstico do seu filho PET, né? É muito comum isso. A gente quer resolver esse problema porque a gente sabe que esse problema também resolvido democratiza ainda mais o acesso. Em 2018, para você entender, cerca de 70% dos nossos atendimentos foram feitos para pessoas que estavam levando PET pela primeira vez no estabelecimento veterinário. E aí, para a gente caminhar aqui para o final, porque o relógio é um troço cruel com a gente aqui, né? Para a gente caminhar, eu queria pedir para vocês, pedir especialmente para o Edgar, imagino que tenha muita gente em casa vivendo essa situação de grandes adaptações em função do home office, em função de uma precaução, ficar em casa e evitar a aglomeração, se proteger nesse momento que a gente está vivendo e etc. E, claro, isso tem um impacto nessa relação com o pet. O que é possível fazer para que se minimize esses efeitos? A gente falou, diminuiu a caminhada, andava, 2 vezes por dia, agora anda uma vez só, ou 2, 3 vezes por semana. Enfim, essas adaptações. O que é possível fazer do ponto de vista prático para se observar, assim como a gente tenta no nosso cotidiano, vou usar uma cadeira diferente porque agora estou ficando muito mais tempo sentado, eu vou trocar a minha alimentação, enfim, as mudanças. O que é possível fazer para diminuir esse impacto sobre os animais, para a gente não ter também, como a gente vem discutindo aqui no Jovem Pan Saúde, um futuro próximo de pessoas que vão correr atrás para eliminar o prejuízo, para que a gente não tenha isso também com os animais. Olha, Carlos, já deixando aí uma mensagem de afeto, de carinho e de apoio a todos que nos ouvem, ao teu público em geral. Eu costumo, como professor que sou, né, eu costumo dizer que a balança é uma balança muito simples, né? Assim como para a nossa saúde, a questão do engordar e do emagrecer e do peso ideal para cada um é um equilíbrio entre aquilo que se ingere e aquilo que se consome, né? Não tem como fugir disso, não tem como sair da balança do positivo, do que entrou, para aquilo que se gastou, né? Então, ao longo de 24 horas, o maquinário biológico, o corpo, trabalha com essa matemática, né? Quantidade de caloria ingerida de um lado, de outro lado, quantidade de caloria consumida ao longo do dia. Então, eu deixo uma mensagem de esperança, na verdade, porque com os pets, eu entendo que é mais fácil a gente corrigir esse erro de balança, esse erro de conta, esse saldo positivo demais, desequilibrado demais para a quantidade de excesso de caloria. Uma vez que nós podemos controlar essa quantidade ingerida, fornecida, não só utilizando dieta equilibrada, dieta prescrita, né? E aí fundamental a orientação, mais uma vez, de um profissional médico veterinário, que é o profissional habilitado para entender
a recomendação adequada. É importante que as pessoas não façam uso de modismos e de dietas, né, recomendadas ou encomendadas em nome de qualquer movimento que seja, ainda que moderno. Isso pode ser bastante arriscado do ponto de vista de desequilíbrio nutricional e tem causado problemas graves nesse sentido. Então, a gente tem a oportunidade de fornecer quantidade adequada, com orientação do médico veterinário, em cima de dietas de extrema qualidade disponíveis no mercado e balanceadas do ponto de vista energético e nutricional. E o outro lado dessa balança é que a gente certamente pode, com um bom senso, equacionar essa problemática da falta ou da diminuição do exercício do nosso pet, criando alguns subterfúgios em casa, como brinquedos, né? Como comedouros, né? Uma recreação. Existem hoje excelentes produtos no mercado nesse sentido, tanto para gatos quanto para cães, e comedouros interativos, que às vezes cumprem tão somente o papel de fazer com que aquele animal busque e tenha no alimento um prêmio, uma distração e até diminua a sua própria velocidade de consumo daquele alimento, o que faz uma diferença enorme, inclusive para a saciedade, né? Fantástico. Então essa é a ideia, equilibrar essa balança. Bom, quero agradecer demais você, Edgar Salomão, médico veterinário do Hospital Popular de Medicina Veterinária. Parabéns pelo trabalho, obrigado pelo teu tempo aqui para esse bate-papo. Um prazer, eu que agradeço. E quero agradecer também o Bruno Galvão, que é CEO do Hospital Popular de Medicina Veterinária, e que esse trabalho que traz aí uma paz e um conforto para os pais de pet, que ele continue, porque é um trabalho muito importante, sobretudo, especialmente para mim que cubro tecnologia, cubro inovação e acompanho esse universo de startups, o trabalho da Endeavor principalmente, que sirva de exemplo para que outros modelos dentro desse segmento sejam replicados por aí. Bruno, obrigado e um grande abraço. Muito obrigado, Carlos. Fico à disposição. Só chamar precisando. E você está mais do que convidado a ficar com a gente no Jovem Pan Saúde. Este programa, na íntegra, está disponível lá no Panflix. Você pode consultar esse e outros. Hoje a gente falou sobre a saúde dos pets, porque afinal de contas eles também são responsáveis por momentos de muita felicidade, muita alegria e, em algumas ocasiões, também pela melhora na saúde dos humanos. Então é muito importante a gente cuidar deles assim como a gente cuida da nossa saúde. O recado é o mesmo de sempre. Cuide-se. Até a próxima. Tchau, tchau. Saúde.